como é que uma empresa, no auge do sucesso, toma a decisão mais arriscada da sua história? A gente está falando de abrir capital, ganhar acesso a uma montanha de dinheiro, mas com o risco de destruir justamente o que a fez ser o que é. Essa análise de caso virou uma verdadeira aula sobre como crescer sem vender a alma do negócio. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É um dilema que tira o sono de muito fundador e líder por aí. Como é que se cresce de forma brutal, sem perder a essência, aquele motor invisível que move tudo? E a nossa história hoje começa exatamente aí, com o BTG Pactual numa encruzilhada. De um lado, a chance de um crescimento global, de jogar em outra liga. Do outro, a ameaça de destruir uma cultura que era literalmente a joia da coroa. Mas calma lá. Antes de a gente mergulhar na solução genial que eles criaram, a gente precisa entender bem o problema. O que é, afinal de contas, essa tal de cultura de partnership? Qual era o ingrediente secreto que eles tinham tanto, mas tanto medo de perder? Olha, a ideia é até que bem simples, mas é muito poderosa. É basicamente um sistema que transforma os melhores funcionários em donos do negócio. Isso cria um alinhamento de interesses absurdo. Se a empresa vai bem, eles vão bem. Não como um bônus de fim de ano, mas como proprietários de verdade. É o famoso espírito de dono levado à máxima potência. E isso não é só um conceito bonito no papel, não. Como o especialista Fábio CP dá ponta, esse modelo é uma ferramenta de gestão, uma ferramenta estratégica. Ele meio que oficializa a meritocracia e garante que está todo mundo remando para o mesmo lado, pensando no futuro do negócio. Agora sim, vamos voltar para o BTG Pactual para ver como essa teoria toda funcionava na prática. Como é que eles transformaram esse conceito numa verdadeira máquina de fazer dinheiro? Essa frase do André Esteves, que era o CEO na época, é sensacional. É de uma honestidade brutal e resume o espírito da coisa. A cultura do BTG valorizava a vontade, a garra, a fome de vencer muito mais do que um diploma chique. Era um convite aberto para quem estava com sangue nos olhos. E essa cultura se mostrava até na organização física do escritório. Nada de sala da diretoria no último andar. O CEO sentava ali, no meio da muvuca, lado a lado com os traders. Isso na prática quebra a hierarquia e acelera tudo. As decisões, a troca de ideias, o aprendizado. E aqui a gente vê o quão brutal essa meritocracia podia ser. O processo era implacável, sério mesmo. O desempenho era medido o tempo todo. E o lugar de sócio não era cativo, não era para sempre. A participação era reavaliada todo ano. Se alguém mandava bem, a fatia no bolo aumentava. Se não, diminuía. É um sistema de altíssima pressão, claro, mas com a recompensa igualmente alta. Ok, agora que a gente já entendeu a cultura, vamos voltar para o grande dilema. Como é que se leva uma máquina dessas para a bolsa de valores sem quebrar o motor? A solução que eles encontraram foi, para dizer o mínimo, engenhosa. É aqui que o bicho pega. Pensa comigo. Internamente, um sócio comprava e vendia sua parte pelo valor contábil da empresa, um número mais estável. Com o IPO, as ações na bolsa teriam o preço de mercado, muito mais alto e que sobe e desce todo dia. De repente, iam existir dois valores para a mesma empresa. Imagina a distração. Isso poderia destruir completamente o foco no longo prazo. E aí veio a grande sacada: criar dois tipos de ações, dois universos. As ações públicas, classe A, que seriam negociadas normalmente na bolsa, e as ações dos sócios, classe B, que iam continuar no mundo à parte, sendo negociadas internamente pelo valor patrimonial, como sempre foi. Foi basicamente criar um isolamento para partnership, sabe? Para proteger o time do barulho e da volatilidade do mercado. A estrutura por trás disso pode parecer complexa, mas o objetivo era muito simples: construir um muro. Um muro entre a lógica de longo prazo da partnership e a lógica de curto prazo do mercado de ações. Desse jeito, os sócios poderiam continuar focados em construir valor de verdade e não em se preocupar com a cotação da ação a cada 5 minutos. A história do BTG é fascinante, mas ela nos leva para uma verdade que vale para qualquer negócio. Uma cultura forte precisa de uma arquitetura jurídica igualmente forte para se sustentar. Vamos dar uma olhada nas bases legais que protegem a alma de uma partnership? A advogada Flávia Lira aponta direto para o maior campo minado de todos: a saída de um sócio. Se as regras de quanto vale a participação dele não forem cristalinas, o que era uma cultura de meritocracia pode virar um pântano de briga e ressentimento. E uma saída mal resolvida pode envenenar a confiança de todo mundo que fica.
Outro pilar fundamental é a distinção tributária. Isso aqui não é só um detalhe de contador, não. É sobre a definição da relação. Um sócio recebe uma parte do sucesso do negócio, ou seja, distribuição de lucros. Um funcionário recebe um pagamento por um serviço. Confundir essas duas coisas não só cria um risco fiscal enorme, como destrói a própria ideia de ser dono. E a Justiça do Trabalho testa justamente isso. Para a lei, um sócio de verdade não pode ser subordinado, não pode ter chefe. Ele precisa participar das decisões e, o mais importante, assumir os riscos do negócio. Se a partnership não for real na prática, ela vira só um disfarce frágil e a lei pode simplesmente desconsiderar tudo. É o teste final para ver se a cultura é de verdade. Então, para a gente amarrar tudo, esse aqui é o esqueleto jurídico que sustenta a cultura. Regras claras de valuation, de não concorrência, de transferência de ações e de como resolver brigas. Ter tudo isso bem definido no acordo de sócios é a melhor vacina contra a dor de cabeça no futuro. O BTG Pactual encontrou uma solução brilhante para o seu paradoxo. Mas a pergunta que fica no ar é, será que esse modelo, que depende tanto de uma cultura intensa, de uma identidade muito forte, pode ser replicado em escala global, em países e culturas diferentes? Ou será que o próprio crescimento que ele busca acaba se tornando o seu maior inimigo? Fica aí a reflexão.